Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus! Estamos aqui mais uma vez, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia, primeiro, segundo e terceiro volume, são 3 livros. Gratidão a todos os internautas, gratidão pelos inúmeros comentários que têm feito, pelos likes e principalmente por analisarmos tudo com lógica e sentido. Tudo tem que ter lógica, tem que ter sentido. Lembrando que hoje eu vou estar comentando aí sobre a partida do pastor, né? Pastor tem infarto fulminante e morre durante o culto, na hora do culto. Né? Vai fazer muita falta. Comentário aí de vários jornais gospel, eu estou tirando o jornal Gospel Mais, né? Mas tem vários jornais aí, além dos jornais seculares, normais, né? Que saíram também essa matéria do pastor, deixa eu ver aqui, do pastor José Teles Filho, presidente da Assembleia de Deus, Seadiceta Campos, de Taquaraio, né? Segundo as primeiras informações, vítima de um ataque cardíaco fulminante durante a realização de um culto. Lembrando que, se eu não me engano, o pastor José Teles, inclusive tem uns amigos meus que conhecem bem ele, né? Ele é da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. E hoje eu vou trazer um anúncio, né, uma mensagem dentro da lógica, tá? O porquê que está acontecendo isso e o porquê que ainda vai acontecer com todos os líderes religiosos, não só evangélicos, mas católicos. Tem padres aí que estão partindo, né? Budistas, médios, né? De outras filosofias e religiões. Por que todo mundo morre, né? Então eu vou estar trazendo dentro de uma lógica, inclusive vou estar trazendo com versículos bíblicos, tá? São vários que eu separei. Se eu fosse separar tudo não daria conta, tá? E o vídeo se estenderia aí coisa de 2 horas, 1h30, 2 horas. Então eu vim trazer já algumas informações. Separei um tópicozinho aqui, tá? Separei um tópico para falar sobre essa matéria. Mas antes antes de ler o tópico, eu vou ler a notícia aqui, né? Então vamos lá. Faleceu neste domingo o pastor José Teles Filho, 51 anos de idade, pessoal. Vítima de um ataque cardíaco fulminante durante a realização de um culto. Lembrando aí a todos que hoje é dia 2 de fevereiro de 2019. Esse vídeo vai servir para você em 2030, em 2050, no século 22, porque as gerações vão continuar, né? Então, todos os dias eu pesquiso o site de estatística, como nós estamos aqui falando, né? Quase que ao vivo, o vídeo é ao vivo, né? Vamos lá, estatísticas, eu já tenho até aqui já. Estatística de mortes e nascimentos em tempo real. Tempo real, Worldometers. Vamos lá. Sou muito bom em inglês não. De repente, uma outra existência eu fui bom em inglês. Vamos lá. Não, mas aí eu teria alguma coisa, né? Ainda não cheguei a esse momento, não. Vamos lá. Não foi permitido que eu utilizasse todos os meus conhecimentos, é claro. Vamos lá. Nascimento só este ano. 23.278.000 e os números não param de rodar. Está nascendo no mundo inteiro. Já estamos em março. 2 de março, eu falei fevereiro, 2 de março de 2019, é porque já virou o mês, né? Próximo agora virou o mês.
23 milhões. Ano passado deu uma faixa de 130 milhões. Todo ano essa faixa de 130 milhões que chegam, gerações novas, e 80, 90 milhões que vai, né? É sempre nessa faixa. Chega mais do que vai, mas vai também. Então 23 milhões de nascimento este ano, tá? E este ano partiram, 23 milhões chegaram, partiram 9 milhões 767 mil, já partiram. Então observe que chega e sai o tempo todo. Hoje a gente vai falar sobre a partida. A morte é só um vocabulário, não existe morte. A gente sabe que não existe morte. Quem observa a vida como Salomão, você vai ler o livro de Salomão, tu vê claramente que ele deixa bem claro que a morte não existe. Que tudo aqui é ilusão, que isso aqui é só uma passagem. Se você entrar no livro de Eclesiastes, capítulo 2, então, você lê o capítulo, relê, fizer um estudo em cima, dá até um livro aquilo ali. Fazer até um livro. Se aprofundar, tu vai ver que tudo aqui é ilusão. Por isso que lançaram o filme Matrix, né? Como se fosse uma Matrix, né? Que a gente precisa passar para aprender, evoluir e crescer, desenvolver, tá? Não tem como fugir dos fatos, esses são os fatos. Assim foi com nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós e assim por diante, das gerações, né? Então hoje, vamos lá. Então já mais de 23 milhões já chegaram à Terra. Na ocasião, a cerimônia que o pastor estava realizando, o pastor José Teles, marcava a posse do novo pastor. Quer dizer, ele foi para uma cerimônia que estava marcando a posse do novo pastor presidente no município de Rio Sono, tá? Pastor José Sema Pascoal era o próximo pastor. A cerimônia foi para ele, tá? Teles estava sentado na cadeira. O pastor Teles estava sentado na cadeira. Quando passou mal, escorregou do assento, já desacordado, quer dizer, sentado no meio do culto, ele caiu já desacordado. Um membro da igreja, que é médico, socorreu o pastor, que foi levado em seguida para a emergência do hospital de Rio Sono, onde foi confirmado o óbito segundo informações colhidas pelo portal JM Notícias. Um legado. O pastor José Teles Carneiro Filho dedicou sua vida ao ministério pastoral iniciado em Rio Sono, ainda em 1989, onde permaneceu durante 14 anos, assumindo uma congregação de apenas 6 pessoas. Ao ser transferido em 2003 para a cidade de São Valério, no Tocantins, no entanto, o pastor entregou a igreja em Rio Sono com 600 membros. Ele pegou 6, aumentou para 600. Trabalhou muito para isso, né? Tendo assumido o ministério em outras regiões do país. Desde então, Teles conquistou o respeito dos irmãos em Cristo e colegas de ministério, né? Eu estou sentindo um vazio do tamanho dele, escreveu o presidente da convenção Seadiceta, no Tocantins. Pastor Paulo Martins Neto. Seadiceta é uma outra convenção. Em uma nota divulgada logo após o falecimento do pastor Teles. Pastores que têm convenções diferentes, porque havia uma convenção só na Assembleia de Deus. E dali houve uma divisão, foram nascendo várias convenções, né? Mas quando a pessoa ela tem uma intimidade com a outra pessoa, até de uma outra convenção, eu sei disso que eu participei de convenções. Hoje eu não participo mais, o meu ministério é livre e nem quero. Recebo inúmeros convites para voltar, mas não quero mais. A amizade continua. Continuo participando de café da manhã de pastores. Agora mesmo recebi o convite para pregar, né? Jantar de pastores, almoço pastores, às vezes eu vou com a minha esposa. Mas vou pela amizade. Então, quando nós temos uma amizade, independente da convenção, está todo mundo junto ao mesmo tempo, né? Só entra a questão de território. O sistema é complicado, por isso que eu saí, me afastei disso. Tá me entendendo? Jesus veio pregar contra o sistema. Jesus não fundou templo, não levantou templo. Pregava aqui. Estava mais no meio dos necessitados do que
em templos feitos por mãos humanas. Ele na verdade nem estava em templos feitos por mãos humanas. Uma vez ou outra só ia lá, né? Ou para instruir, mas instruir batendo também, porque eles tinham a lei de Moisés, por não aplicavam a lei que tinhas, que era o que? O amor, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, né? A integridade, não aplicavam integridade. E você vê que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus ele foca a integridade o tempo todo. Você vê na passagem de Jó, Noé, Enoque andava com Deus, né? E tantos outros, Deus sempre estava cobrando que é integridade, honestidade, retidão. Deus guarda as coisas certas. Não, já que nós estamos na escola, vamos botar Deus como diretor. O diretor quer ver os alunos bem vestido, arrumado, comportado, alunos com educação, com higiene, para nos ajudar. O diretor quer ajudar os alunos. Então aqui vem falando sobre essa questão da convenção, né? Infelizmente, não deveria ser assim. Começou com uma, hoje tem várias, porque é o sistema. O homem, na sua própria vaidade, ele vai fazendo isso. Ele vai criando seu próprio isolamento, aí entra o egoísmo, entra a soberba, entra o orgulho, né? O orgulho, vamos se dizer assim, descontrolado. Você ter orgulho por estar fazendo bem, poxa, eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz comigo mesmo que eu tenho feito muito bem. É diferente, né? Mas aí o que acontece é isso. Então, quer dizer, foi um grande parceiro na nossa administração, né? O pastor relata aqui, jamais deixou de ajudar, jamais deixou de participar e sempre dentro dos mais altos ideais da vida pastoral. Vai fazer muita falta a todos os seus amigos, né, seus companheiros de vida ministerial, sua esposa e seus filhos. Quer dizer, cumpriu sua missão, né? Mas vamos lá, agora eu vou falar com vocês. Eu fiz um comentário no Facebook, tive vários comentários. Comentários que não tem nada a ver, até falaram besteira lá, que ele estava gordo. Não tem nada a ver, pessoal. Claro que isso daí também às vezes implica, né? Mas a gente vê que tem gente aí que está gorda. Anos e anos, tem gente que está com câncer 20, 30 anos em cima da cama e não morre. É isso que eu vou trazer hoje para vocês. Vou trazer dentro da lógica, tá? A lógica, pessoal. Vamos analisar a lógica, tá? Mesmo eu sabendo que a Bíblia, e esses pastores sabem também, inclusive tem pastores que estão me mandando mensagem, falando, pastor Douglas, eu admiro a sua coragem de o senhor falar algo que eu não tenho coragem de falar, tá? O quê? Erros de tradução na Bíblia tem vários, tá? Contradições bíblicas várias. A Bíblia brasileira, então, tem teólogos e pastores brasileiros, amigos meus, tá? Eu tenho amigos meus, tá? Teólogos que têm cadeira na Academia de Letras, que já chegaram para mim, Douglas, a Bíblia brasileira não leio mais. Eu leio a Bíblia original, hebraica e grega, tá? E ainda estão recomendando a Bíblia de Jerusalém. E mesmo na Bíblia de Jerusalém, temos que ler com muito cuidado. Que tem coisas ali que você analisa, você tem que buscar. Hoje tem várias contradições bíblicas. Tem sites, blogs, tá? Que mostram as contradições bíblicas. Você tem que buscar a essência. A essência do que você está lendo, né? Igual a pessoa, pô, fulano de tal fez isso. Não, tudo bem, fez isso, mas quem é aquele fulano de tal? Ah, uma pessoa de bem. Pô, então você está condenando ele por causa de um erro. E os 90 que ele fez de bem, as coisas boas que ele fez, um exemplo. De 100, 99 ele fez boa. Só errou uma. Você está por causa de uma, está jogando as 99 e jogando fora. Não, vamos ver a essência de quem ele é. Ele errou, pô, vamos perdoar ele. Na próxima ele vai acertar, né? Então nós estamos em busca da perfeição, estamos se aperfeiçoando. O que mais você vai ver aí, né? E a Bíblia de Jerusalém, se você não sabe, eu vou falar, ela foi feita, tá? Foi construída, né? E organizada por líderes evangélicos, católicos, ortodoxos, tá?
e até outros líderes de outras religiões diferentes, para chegar próximo da realidade, dos fatos, devido a tantos erros que encontraram em nossa Bíblia, tá bom? E hoje a Bíblia de Jerusalém está no mundo inteiro, não está só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas vamos lá, agora ao tópico, né? É importante que eu queria falar, né? Assim como você viu a partida desse pastor, do pastor José Teles, você vai ver partida de outros líderes, pastores. Por exemplo, eu poderia até citar nome aqui, Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Valdomiro, Bispo Macedo, José Rodrigues, né? E tantos outros líderes espirituais, bispas, apóstolas, né? Líderes budistas, médios, líderes das filosofias que existem aí, todos, padres, bispos, todos vão partir, ninguém vai ficar aqui. O arrebatamento é do Espírito, então eu vou mostrar para você aqui. Eu separei um tópico chamado a morte do corpo e o Espírito, a morte do corpo, e falando do Espírito, tá? Hoje estarei trazendo dentro da Bíblia a veracidade da morte física e a prova que somos o Espírito, que outras filosofias e religiões dão o nome de energia. A ciência dá o nome de consciência, tá? Ser espiritual. A Bíblia ainda fala ser espiritual, tá? Fala ser também. Como somos o Espírito, não existe morte. Lembra que Jesus ele fala lá nos Evangelhos? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, para ele todos vivos. Jesus estava falando, agora eu vou falar como homem espiritual. As coisas do Espírito são para os espirituais. Os que não são espirituais não entendem e às vezes até escarnecem. Fica falando, não sei o que lá, porque não entende, porque ele não entende. Para ele é como se fosse uma língua de uma outra nação que ele não conhece, como se dizer assim. Ele só conhece o linguajar dele. Essa outra língua ele não conhece. Pode até ter ouvido algo parecido, mas não conhece. Por que Jesus falou isso? No sentido espiritual. Jesus estava falando dos espíritos, de nós, do ser espiritual. Por exemplo, eu estou Douglas, eu não sou Douglas, eu estou como Douglas. Nessa existência, eu estou como Douglas. Então, estou falando como Douglas. Tá me entendendo? Vamos lá. Não existe morte. Somos eternos ou imortais. Estamos aqui para aprender, evoluir, crescer em conhecimento, se aperfeiçoar. Tá? Importante lembrar que estão acontecendo muitas coisas desde 2016, que eu tive o despertamento espiritual, que Deus me levou em espírito em vários lugares para me mostrar o que é a Terra. De lá para cá tem muita coisa se concretizando que eu falei. Por exemplo, o Rio de Janeiro ia afundar. Eu falei em 2016, né? Mas afundar mesmo, tudo aqui, o Rio de Janeiro tem que renascer novamente, tá? Nós vivemos em um projeto criado pelo papai, juntamente com um ministério imenso no mundo espiritual, engenheiros espirituais, tá? Que trabalharam para construir a terra. Façamos o homem é o veículo, façamos o homem, a nossa imagem, a imagem do espírito, ser espiritual, a nossa imagem e semelhança, tá? Então nós precisamos aprender, não sabemos de nada, estamos aprendendo. Amar? Mentira, não sabemos amar. Temos que aprender muito o que é amar. Tem gente que fala assim, eu conheço o amor. Conhece o amor? Então tá bom, pai, envia uma criança para aquela mulher que diz que conhece o amor, né? Mas ela não gosta de negro, então permite que essa criança venha nascer negra, que ela venha conhecer um homem que tem uma genética de uma família negra e que essa criança venha crescer negra. Vamos ver se realmente que ela que discrimina, faz acepção, é racista, se ela vai amar aquele filho negro. Sabia que tem pais que não amam seus filhos? Tá bom, Senhor, permite que venha uma criança que
que vem um ser espiritual, agora eu estou falando como espiritual, tá? Que vem um ser espiritual para aquela mãe e aquele pai que não gostam de crianças especiais. Mas manda para ser uma criança especial aqui na Terra. Aquele espírito, aquele ser espiritual precisa aprender isso. Ele está aqui num corpo físico, mas ele não ama. Ele diz que ama, mas não ama. Manda. Aí vai ver se ama ou não. Tá me entendendo? Então nós estamos aqui para aprender, tá? Estou te falando agora como ser espiritual em um corpo físico, corpo do Douglas, tá? Então vamos lá. Mesmo sabendo que existem erros de traduções na Bíblia, inúmeras contradições, já falei, irei trazer versículos bíblicos que têm lógica, tá? Sentido real dos fatos. Prova de que não somos daqui. Nosso reino não é deste mundo. Aqui é a maravilhosa escola, hospital, interprete como quiser. No outro dia o pastor falou para mim, eu até achei interessante, pastor André. Pastor Douglas, eu vejo a Terra como um laboratório do Espírito, né? Estamos aqui para viver experiências e aprender com elas. Achei interessante aquilo, né? Com a morte física é fato. Claro, tem que passar pela morte. Pessoal, Jesus passou pela morte. Tem gente que fala assim para mim, ah, mas Jesus ressuscitou. No outro dia uma irmã falou para mim, Jesus ressuscitou. Eu falei, tá, irmã, mas ele não passou pela morte física? Aí ela ficou, ah, não passou, irmã, pela morte física? Fala alguma coisa. É, ele passou pela morte física. Então pronto, pô. Todos têm que passar. Elias e Enoque passaram pela morte física, tá? Tanto é que Jesus, ele lá em Mateus capítulo 17, ele fala bem claro aos apóstolos, Elias esteve entre vocês, tá? Mateus capítulo 17. Fizeram de tudo o que quiseram a ele e vocês não perceberam. Ah, mas os escribas dizem que ele virá. Aí Jesus fala, eles dizem, mas eu digo que ele já veio. É porque os escribas não estudavam o que Jesus estudava. O que o judeu estuda, tá? O judeu estuda a vida após morte e o judeu estuda novas existências, que em outros países se dá o nome de reencarnação. Em outros países se dá o nome de renascimento. Só muda o vocabulário, é tudo a mesma coisa. Se você não sabe, os judeus já estudam isso mais de 5.000 anos atrás. Conversa com judeu. Eu conversei com um pastor judeu, ele falou, ei, vocês, ele falou assim para mim, graças a Deus que o Senhor está despertando. Mas vocês aqui no Brasil são muito novos ainda nisso. Ainda vai vir muitas gerações para vocês verem que é verdade o que nós sempre falamos, né? Então, conversando com um pastor judeu, ele é da Nova Vida, ele falou isso para mim. Já até gravei um vídeo falando sobre ele, sobre esse assunto aí. Tá. Prova que nós não somos daqui, nosso reino não é deste mundo. Aqui é a maravilhosa escola, né? Tá? Vamos ver alguns versículos de homens que tiveram contato ou experiências extrafísicas na Bíblia, tá? Ou espirituais, tá? Extrafísica é porque é o que a ciência fala e está crescendo muito, tá? Esse vocabulário extrafísico está crescendo muito. E muitos cientistas hoje estão crendo, não só em Deus, como estão crendo em vida após morte, novas e velhas, e existências passadas e existências atuais. E as que estão por vir. Estou investindo pesado em cima disso. Tem cientistas até que já estão dando palestras sobre o assunto, tá? Vamos lá. Experiências com Deus e o mundo espiritual. Alguns versículos que provam que a morte física do corpo é fato. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz o quê? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Olha só. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, ao pó. Pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Gênesis capítulo 3, 19. Aqui, nessa mensagem,
essa mensagem ela é para o corpo físico, tá? Porque para analisar, em Hebreus fala, após a morte, o corpo, a Bíblia, ela é um conjunto e você tem que montar o quebra-cabeça. Você não tem que ir Gênesis, Apocalipse, não, você tem que pegar partes e ir montando e orar a Deus para que Deus te dê entendimento e você possa entender, tá? Tem gente que segue ao pé da letra, por isso que não consegue entender tudo. Por quê? Tá tudo embaralhado na mente dela, ela não conseguiu montar o quebra-cabeça. Tem que montar o quebra-cabeça está todo embaralhado. Leu 10 mil vezes a Bíblia, mas não entendeu. Conheço vários, tá? Ela é literal e espiritual, você tem que ter os dois lados, tá? Físico e espiritual. Então, vamos lá. Em Hebreus fala que após a morte, ao homem foi dado morrer uma vez só. Vamos analisar agora. Após a morte física do homem, segue-se ao juízo. Se o corpo morreu, quem segue a juízo, pessoal? É questão de raciocinar. Quem segue a juízo é o espírito. O corpo morreu, acabou, aquela existência dele acabou. O espírito que é arrebatado significa retirado. Arrebatado significa retirado. Ele segue-se a juízo, tá? Então nós somos o espírito daquela experiência, daquele aprendizado que ele teve na terra, tá bom? Dentro do livre-arbítrio que ele teve, se ele buscou as coisas boas, feliz é ele. Se não buscou, aí não cabe a mim julgar nem dizer nada, né? Isso a própria consciência o julga. Vamos lá, outro versículo. Ah, tá, o que eu falei é Hebreus capítulo 9, versículo 27, você vê aí. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disso enfrentar o juízo. Não tem como o homem enfrentar o juízo, é o espírito. O homem acabou aquela existência e voltou ao pó, né? Vamos lá, Eclesiastes 7:1. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aqui Salomão, agora eu vou te falar esse versículo, tem gente que lê e não sabe interpretar. O que Salomão está dizendo aqui espiritualmente, vou te dizer. O bom, olha, presta atenção, o bom nome, não é o mau nome. O bom nome significa aquele espírito que viveu aqui na terra, como o pastor, acabei de ler, ele só somou. Pastor José Telles, só somou. Então é um bom nome, tá? O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, tá? Quer dizer, o perfume mais caro que exista no planeta, o bom nome daquela pessoa, aquele espírito que atua como aquela pessoa, seja homem ou mulher, né? Tem também grandes seres espirituais que atuam como mulher. O bom nome, o que é o bom nome? Só fez coisa boa, plantou bem o tempo todo, só ajudou, só somou. Cometeu erros e falhas, mas o tempo todo focando bem, né? O amor, foi uma pessoa íntegra, e isso é o principal, tá? Pessoa íntegra, pessoa honesta, uma pessoa, o bom nome para Deus é isso, tá? Pessoa íntegra, honesta, pessoa de bem, pessoa reta, uma pessoa que buscou o tempo todo só a luz. Isso é um bom nome, é o que Salomão está dizendo, tá? O dia da morte dele é melhor do que quando ele nasceu. Quer dizer, completou a sua missão com êxito, com maior sucesso. Tá bom? Espiritualmente que eu estou te falando. Vamos lá agora. Salmos 89, 48 diz: que homem pode viver e não ver a morte? Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se da sepultura? Jesus morreu, os apóstolos morreu, até Paulo. Eu não acredito muito que foi Paulo, devido a tantos erros de tradução e até de contradições bíblicas que tem, eu não acredito que Paulo, pode até ter sido um erro dele, do Paulo homem, tá? Mas não acredito que Paulo ia cometer um erro de dizer assim. Mas você observa, eu acredito que pode ter cometido um erro sim, porque vários erraram, os apóstolos,
né? O homem é falho, o corpo humano é falho. Quando ele manda para a igreja de Tessalonicenses, falando sobre o arrebatamento, você vê que ele escreve a carta aos Tessalonicenses como se fosse acontecer naquele momento. E nós que estivermos vivos, você observa claramente que ele estava esperando acontecer aquilo naquele momento, né? E, no entanto, o que aconteceu? Paulo morreu e todos da época morreram. E a vida continua. Não aconteceu. Então, foi um erro, ou houve um erro de interpretação de Paulo, ou alguém adulterou aquilo ali. Porque a gente sabe que nos concílios que houve da Igreja Católica, tanto o de Nicéia, quanto os concílios de Constantinopla, houve inúmeros mexidas na Bíblia Sagrada, que deixou até de ser sagrada para muitos aí, tá? Porque a Igreja Católica reuniu ali todos aqueles líderes para mexer na Bíblia e colocar aquilo que lhes interessava. Foi retirado muita coisa que iria implicar com a Igreja, tá? Inclusive as novas existências, vida pós-morte, isso tudo foi retirado. Mas não tem como fugir, porque já está tudo mostrado aí, já tem histórias que comprovam isso, tá? E a própria Bíblia mostra, a própria vida mostra isso no dia a dia, tá? Então, por exemplo, se Paulo tivesse escrevendo isso também, tivesse escrito isso, ele estaria contradizendo os próprios profetas, como acabei de ler aqui. Davi escreveu isso, Moisés, Jó escreveu, não sei se separei de Jó aqui, Jeremias escreveu, e no próprio Novo Testamento você vê todos, Jesus passou pela morte, os apóstolos, então ele estaria contradizendo todo mundo. Seriam mais contradições ainda, porque Deus estaria fazendo acepção de pessoas, um grupo separado sendo retirado da terra sem passar pela morte, um corpo físico sendo transformado. Não tem lógica e nem tem sentido, tá? Vamos lá. Por isso que o pastor foi arrebatado, o espírito do pastor foi arrebatado. O pastor, o corpo dele ficou aqui, tá? Então vamos lá. Davi falou isso. Isaías também falou da morte física. Há grandes homens que tinham contato direto com Deus, né, com o Criador, né? Aqueles que andam retamente entrarão na paz. Quer dizer, olha aqui, observação, aqueles que andam retamente, olha o que eu tinha falado no início. A retidão e a integridade agradam muito o ser espiritual. Não é só a Deus, não. No mundo espiritual, a integridade e a retidão agradam muito os seres de linha top. Linha top que eu falo são aqueles que alcançaram e conquistaram a sua missão, chegaram até o final. Não se entregaram, não se suicidaram, não se mataram, não ficaram desejando o fim do mundo, não. Continuaram vivendo a vida, sabe? Apesar de ser difícil, mas Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. E vocês podem vencer também. Então diz aqui, né? Isaías, capítulo 57, versículo 2. Aqueles que andam retamente entrarão na paz. Acharão descanso na morte, tá? Isaías 57, 2. Descanso significa, não é dormir não, pessoal. O espírito não dorme, a energia não dorme. Não existe esse negócio de dormir. Quer dizer aqui, descanso significa acabou a missão, alcançou o seu êxito, né? Terminou ela com retidão, integridade, amor, investiu muito no amor. O amor é o fundamental de tudo, é a fonte de tudo, né? E terminou, agora está em paz, está tranquilo, né? 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso aqui é no sentido espiritual, tá? Exclamando Jesus, com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha aqui Jesus falou. Lucas capítulo 23, 46. Exclamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Aí vamos lá, em 1 Coríntios 15, 26, como eu acabei de ler. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quer dizer, a morte foi destruída ali. Por quê? Jesus estava falando, agora estou indo para a eternidade.
terminei meu tempo, minha missão acabou aqui. Não tenho mais, né, que cumprir mais nada, cumpri minha missão. E existem seres espirituais que há uma necessidade ao contrário de Jesus. Jesus veio ser o exemplo, né? Então Jesus ele mostra aqui que terminou o tempo dele, cumpriu a missão, teve bom ânimo, apesar de toda a tribulação, perseguição e morte. Você sabe que Jesus foi morto pelo sistema religioso, por causa da religião, que ele veio bater mesmo, na religião. Você vê que Jesus veio trazer tudo ao contrário do que se pregava, mas não vivia. Ele veio cumprir, né, a lei. Ele não veio contra a lei, ele veio cumprir e mostrar como deveria ser aplicada, né? E um outro detalhe aqui. Existem mais versículos que mostram claramente que a morte física é um fato, tá? Então Jesus ele deixa bem claro, entrega o meu espírito. Então ele está mostrando que nós somos o espírito. Jesus veio como espírito, se fez homem e o verbo se fez carne, para passar por todas as aflições, mostrando o caminho para nós que estamos aqui. Após terminarmos esse caminho, cumprirmos essa missão, nós voltamos ao Pai e entregamos o nosso espírito. Somos arrebatados, retirados. Mas para isso tem que cumprir. Investe no amor, mais uma vez, integridade, retidão. Tudo aquilo que é bom, que vai somar e vai contribuir para o crescimento do ser, ao qual é você, tá? Temos visto isso ao longo de toda a nossa vida, a morte física. Porém, queremos acreditar em alegorias, interpretações humanas, criando uma zona de conforto, como, por exemplo, o arrebatamento do corpo físico e o fim do mundo. Isso não existe, pessoal. Isso daí é alegoria, ilustração, parábola. Não existe. Nunca você vai ver. Eu te falo com toda convicção. Como falei em 2016, 2017, no vídeo 2018 e agora em 2019. Você não vai ver isso. Não vai ver. Esteja preparado para a realidade. Agora aprenda a viver com isso. É diferente. Aprenda a viver com a partida do pai, da mãe, dos filhos. Como o meu caso, né? Aprendi já a conviver. Com todos aí que eu falei, já vim embora. E amigos, então, quando eu tive a minha experiência que eu me encontrei com seres espirituais, né? No mundo espiritual, que eu me vi fora do corpo, né? Que a igreja dá o nome de anjos, é tudo a mesma coisa, só muda o vocabulário. Eles me falaram, ó, você vai ver gente chegar, vai ver gente sair, mas você tem que cumprir a sua missão como um espírito da verdade, trazendo a verdade aos que estão lá. E eles vão ver o que você vai falar. Nós vamos te notificar e você vai anunciar o que está acontecendo, tá? Você vai ser o porta-voz. E existem outros como você, que estão com a mesma missão. E eu já encontrei vários vídeos iguais ao meu. Só são irmãos em corpos diferentes, seres em corpos diferentes, né? Tem vários aí, espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, tá bom? Então vamos lá. Em religiões diferentes, muitos deles estão em religiões diferentes. Então vamos lá. O amor vai reinar, pessoal. O amor vai reinar, tá? Tentando fugir da realidade, tá? Como nós veremos versículos que nos provam que sempre fomos o Espírito. Agora vamos nos versículos que nos provam que nós somos Espírito, somos eternos e que a vida continua, tá? Falamos do corpo, é o veículo do Espírito, e agora falaremos do Espírito, tá? Versículos do Espírito. Deus é Espírito. E é necessário, olha só, e é necessário que os seus adoradores, que são os Espíritos, nós, que estamos em corpos físicos, corpos, veículos, o adoremos em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24, tá? Agora vamos outro versículo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo
Capítulo 1, versículo 7. Deus nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Isso eu vi no mundo espiritual. Você é muito maior do que você possa imaginar. Às vezes você só não está suportando as aflições, as tribulações do corpo físico, porque você ainda não olhou para dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Se você se conhecer interiormente, você vai ver a potência que você é para você vencer as tribulações do corpo, como eu estou vencendo. Tem amigos meus, esses dias eu contei a história para um rapaz, de novo aconteceu isso. Toda vez quando eu conto, vem com uma história de tribulação, de luta. Quando eu conto a minha história, desde o início, o cara fala assim, meu irmão, tu não é desse mundo. Eu cansei de ouvir isso. Tu não é desse mundo. Aí eu falo, ninguém é desse mundo. Nenhum de nós é desse mundo. Estamos aqui para aprender, evoluir, crescer. Se aperfeiçoar. Eu não sou perfeito, estou buscando a perfeição. Sou um aprendiz, um eterno aprendiz. Dia após dia, dia após dia, buscando ali a humildade, a simplicidade, descendo cada vez mais, e que Deus cresça e eu diminua. Né? E a gente vai aprendendo isso, vai aprendendo, e nisso a gente vai evoluindo. É mestre que é aluno. O aluno, quando se torna mestre, ele volta a ser aluno novamente, e assim vai. Né? Então vamos lá. Mas aí o rapaz, quando ouviu meu testemunho, chorou. O outro, quando ouviu, se calou. Tá me entendendo? Eu contando o início da minha vida ao fim que eu já passei. Aí outro fala que eu sou super-homem. Eu não sou super-homem, pelo amor de Deus, pessoal. Então vamos lá. E eu tenho 47 anos que eu fiz agora, tá? Vamos lá. Mas é o Espírito... Olha só esse versículo. Forte, profundo. Jó, capítulo 32, versículo 8, tá? Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O Espírito dentro do veículo, homem, que lhe dá o entendimento. O sopro do Todo-Poderoso. Tá? Vamos lá. Ah, mas onde está a alma? A alma são as emoções, corpo, alma e espírito. Emoções, sentimentos, pensamentos. Isso é a alma, tá? Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Outro versículo forte. Mas o Senhor avalia o espírito. Olha só. Todos os caminhos do corpo, veículo, homem, lhe parecem até puros. Mas Deus, ele avalia o espírito. Ele está avaliando o teu espírito, não o corpo. Mas o que o teu espírito está escolhendo? Tem o livre-arbítrio. O que ele está escolhendo? O bem, o mal? O que você está aprendendo? O que você está aplicando na sua vida? Vamos lá. Vigiem e orem, tá? Provérbios 16, 2, tá? Deus avalia o espírito. Provérbios, capítulo 16, versículo 2. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O veículo, o corpo é fraco. O espírito já está pronto. Só que a carne é fraca. Então, onde existe aquela batalha, você tem que se ver num estado de espírito e se autoconhecer para poder enfrentar as aflições e as lutas do dia a dia. Tá? Mateus capítulo 26, versículo 41. Sabe quem falou isso? Jesus. Olha o que Jesus falou. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe por que Jesus falou a carne é fraca? Muitos não sabem. Porque lembra aquela passagem que Jesus estava... que Jesus ele fala, Senhor, não sei se foi no monte, né? Que ele fala assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice significa, não estou aguentando mais a provação, a aflição. Pai, vou entregar minha missão. Aí ele volta atrás e fala assim, não, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Tá? Não a minha. Tem esse versículo aqui, né? Se for possível, passa
de mim esse cálice. Agora eu estou te falando no sentido espiritual. Mateus capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 42. Em Mateus também tem, né? Diz aqui, ó. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade. Olha só o que ele falou. Mas o que o Senhor quer. Ali era o homem, Jesus, não o espírito. Ali era o corpo falando, pesado. E aí o espírito foi e se pronunciou. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, não vou completar minha missão, não vou terminar, está difícil, a prova está difícil. As dificuldades, a vida está difícil. Aí Jesus vai e fala, não, mas que seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Está me entendendo? Então, isso acontece conosco todas as vezes. Ah, Senhor, eu quero que o mundo acabe. Ah, eu quero que Jesus volte lá. O pessoal não vai acabar e não vai voltar. Jesus está entre nós, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Em meu nome ali eu estarei. Se você não souber montar o quebra-cabeça, que é a Bíblia, vai ficar vendo um montão e vai ficar sofrendo à toa. Porque tem gente que já está superando as dificuldades que já entenderam, já acordaram, despertaram. Eu recebo inúmeros relatos, pessoas que já despertaram, já entenderam claramente que aqui é uma passagem. Está me entendendo? Você vai ao encontro de Jesus. Está me entendendo? Vamos lá agora. Não confie em príncipes, em meros mortais, corpo físico, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, o espírito se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos, quer dizer, acaba o plano daquela missão, daquela existência que aquele espírito estava atuando naquele corpo físico, tá? As coisas espirituais, lembra? São para os espirituais, eu estou falando como espiritual. Salmos 146, versículo 3 e 4, tá bom? Vamos lá. Quando acaba a nossa vida física, acabou aquela existência, mas o espírito volta para contar, prestar conta, juízo, o que ele aprendeu, se ele tiver que passar por um Hades da vida, o que nós falamos, né? Outras religiões dão o nome de umbral, inferno, ele vai ter que passar para aprender, E vai ter uma oportunidade numa nova existência, talvez daqui a 200, 300 anos, 500 anos, e depende se for aqui, se não for num outro mundo. Eu fui em vários mundos. Na casa do meu pai, muitas moradas. Morada, tá pensando que é casinha? São mundos. Dentro desses mundos existem moradas, lugares. Tá me entendendo? Existe algo muito além do que você possa imaginar. Mas vamos lá. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem, que nele está. O espírito que nele está, no corpo físico. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,11. Paulo falou de novo. Paulo era muito espiritual, tá? Porém, estava num corpo físico. Tá? Um corpo físico, ele por estarmos em um mundo denso e pesado, o corpo físico, muitas das vezes, nos leva a cometer erros e falhas. Não tem como fugir disso, tá? O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, tá? Eclesiastes, capítulo 2, versículos 6 e 7. O pó volta à terra, mais um versículo, que prova claramente que o corpo tem que voltar à terra. Porque ele é da terra, ele é daqui do planeta Terra. Ele é da natureza. O espírito não é daqui, ele volta a Deus, tá? Então vamos lá. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos expandir nossa consciência, vamos abrir a mente, tá? Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos. Olha o que Deus ele fala em